de 14 a 17, falando uma exortação à paz e à pureza. Quero compartilhar com os irmãos hoje um tema que o autor de Hebreus nos propõe aqui, Dr. Russell Shedd, seu comentário, tanto na Bíblia Shedd quanto na Bíblia Vida Nova, ele propõe uma divisão desse texto, que inclusive é a divisão que nós vamos usar essa noite. Ele fala sobre alguns imperativos da vida cristã, que o escritor bíblico aqui nos propõe. Nós vamos ver quais são esses imperativos nessa noite. Hebreus 12, de 14 a 17, diz assim, o texto das Escrituras: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Queremos lhe pedir que o Senhor nos dê toda a instrução do céu nessa noite, que ao meditarmos nas Escrituras, o Senhor fale ao nosso coração poderosamente e nos conduza de maneira a glorificar o teu nome. Senhor, que o Senhor molde a nossa vida e o nosso caráter de acordo com a tua verdade. É em Cristo que oramos. Amém. O que tem distinguido a sua vida da vida de outras pessoas que não são cristãs? Se a gente pudesse olhar para você e buscar alguns distintivos acerca da sua fé, o que nós encontraríamos? Qual a importância você tem dado a uma vida de fé? Foi um tempo em que os crentes eles eram distinguidos por várias questões, né? Quem é mais antigo aí vai lembrar que se você encontrasse alguém de terno e gravata no domingo, você sabia que ele não era um empresário. Você sabia que ele era o quê? Crente, né? Também foi um bom tempo em que os crentes eram distinguidos pela Bíblia, né, debaixo do braço, né? Tinha gente que fazia piadinha, mas geralmente não era incomum você ver uma cena parecida com essa aqui aos domingos, seja de manhã ou ao final de tarde, às vezes carregando toda uma família. O crente era distinguido também por uma Bíblia debaixo do braço, né? Eu tive, quando no tempo da minha juventude, eu comprei uma Bíbliazinha. Hoje eu acho que eu não consigo nem ler o que está escrito na capa, né? Com essa daqui estou com dificuldade de ler, mas ela era desse tamaninho. Eu falava que se a Bíblia é a espada de Deus, a minha era um canivete, bem pequenininho assim. Uma Bíblia bem pequenininha. Algumas coisas distinguiam os crentes. A roupa, por exemplo, né? Hoje pela manhã eu falei, e aqui, irmãos, em nome de Jesus, como eu falei pela manhã, a ideia não é nós nos apegarmos a uma fé de usos e costumes, de maneira alguma. Nós somos libertos em Cristo Jesus, para não ficarmos presos a regras humanas. Mas também você distinguia alguns padrões de roupa dos crentes, por exemplo. Você não via, há tempos atrás, ninguém de bermuda, nenhum homem de bermuda na igreja, ou de boné na igreja. Nós não víamos isso nas igrejas do Senhor, porque era considerado uma falta de respeito. Eu, particularmente, ainda considero, tá? Mas você está livre das minhas opiniões, você está liberto das opiniões do seu pastor, mas se porventura em Cristo você sentir que precisa mudar, eu ficarei feliz juntamente com essa mudança. Mas era um distintivo, nós não víamos isso antigamente, seja as moças com roupas e por aí vai. Lembrando, longe de usos e costumes. Longe de usos e costumes. Nós não estamos pregando usos e costumes. Mas havia alguns distintivos visíveis e perceptíveis. Agora, hoje, quais distintivos nós poderemos encontrar na nossa vida? O nosso estilo de vida tem sido condizente com a fé que nós professamos? A gente precisa pensar nisso. Embora nós não consigamos ver o coração de ninguém, nós somos capazes de ler algumas expressões externas, algumas atitudes exteriores que faz com que nós entendamos que essa pessoa é um cristão ou não. Então, eu não posso olhar para alguém e dizer isso aqui é salvo ou não, mas eu posso olhar e dizer essas atitudes são atitudes concernentes à salvação. Essas outras atitudes não são concernentes à salvação.
Também antigamente era distintivo o palavreado dos crentes, era muito diferente de hoje. Esses dias eu até estava conversando com os jovens aí, ou você vai para a internet e se assusta, irmãos, vê algumas coisas aí. Né? Eu vi esses dias pastores reformados, não da IPB, né? Não da IPB, mas eu também não assusto se tiver na IPB. Mas tá bom, mas não, esses não eram da IPB, que eles estavam fazendo uma reunião santa para beberem cerveja, fumarem charuto e falar de teologia. Eu falei assim, qual o propósito disso? Nós vamos perdendo os nossos distintivos. E passo a passo, há uma tendência grande de nós nos parecermos cada vez mais com o mundo. Eu costumo dizer, e com muita frequência digo isso, que se nós tivermos uma boa teologia, essa boa teologia inevitavelmente nos direcionará para duas vertentes. Primeiro, uma boa teologia, se eu tenho uma boa teologia no coração, fará com que eu conheça mais a Deus, e por conhecê-lo mais, eu o ame mais, e por amá-lo mais, eu o sirva melhor. Então, uma boa teologia me leva diretamente em encontro a Deus. Em segundo lugar, essa mesma boa teologia que me faz conhecer a Deus, inevitavelmente me fará amar mais meus irmãos e servi-los melhor em Cristo Jesus. De maneira que qualquer teologia que sigamos, que não nos conduza a esses caminhos, a gente precisa repensar, porque é perniciosa e às vezes faz com que nós não nos distinguamos do mundo ao nosso redor. Quando nós olhamos para o texto das Escrituras, nós percebemos que o autor bíblico ele tinha uma grande preocupação, que os crentes se parecessem com os crentes. Quando nós olhamos os versículos anteriores, versículos 12 e 13, nós não lemos hoje, mas se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar. Diz o seguinte: por isso, levantem as suas mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Então, considerando que o autor propõe a vida cristã como uma carreira, ele propõe que nós estejamos fortalecidos, diferentes do mundo, para que nós completemos a carreira. E se porventura nós percebemos que nessa carreira algum irmão tem ficado vacilante, a nossa tarefa não é descartar o irmão, nem muito menos nos aproximarmos dele para nos tornarmos também vacilantes. Mas a tarefa é nós fazemos pés retos para que ajudemos o irmão a continuar nessa carreira cristã. E nesse sentido, o autor da carta nos apresenta aqui 4 imperativos para que nós sejamos distintos do mundo lá fora. Para que as pessoas olhem para nós e percebam, peraí, eles são diferentes, eles servem a Cristo. Eles não são iguais às outras pessoas. Quando nós olhamos para essas pessoas, nós percebemos que há um distintivo na vida deles. E o primeiro desses imperativos, o Dr. Russell Shedd assim o propõe, é uma vida em paz. Então há um imperativo muito claro para nós: viva em paz. O crente é alguém pacífico. O crente não é alguém beligerante. O crente não é alguém briguento. O crente não é alguém ranzinza. O crente não é alguém o tempo todo mal encarado. Perceba que o autor bíblico diz: seguir a paz com todo mundo. Uma tradução mais literal, ela dá o sentido de persiga a paz. Corra atrás dela, no sentido de continuar perseguindo a paz como um alvo, como um objetivo. A ideia é que nós não descansemos até que nós alcancemos um viver em paz. E perceba que esses irmãos aqui receberam a carta no primeiro momento, eles estavam enfrentando lutas, de maneira que logo de início a gente pode perceber que a paz bíblica, e aqui o termo original para paz é eirene, o termo grego original, e o sentido, na verdade, ele é uma tradução direta ao termo hebraico para paz, que é shalom. E nenhum dos dois, nem o shalom do Antigo Testamento, nem o eirene do Novo Testamento, significam a ausência de lutas, a ausência de problemas. De maneira que a paz bíblica, ela não se relaciona com os problemas externos, mas se relaciona com o nosso coração, como nós estamos diante de Deus. Essa paz, embora aqueles irmãos estivessem tentados no meio de perseguições, no meio de problemas, era a paz que fazia com que eles não retribuíssem o mal com o mal. E isso precisa ser um distintivo. Os crentes são chamados
a viver em paz. Um dos distintivos da igreja cristã é que as pessoas entrem aqui dentro e vejam o nosso relacionamento e falam, olha, esse povo é diferente, esse povo vive em paz. É assustador se porventura entrarem aqui. Eu nem vou falar assim de encontrar com cara feio, porque alguém pode dizer, pastor, eles vão olhar para o senhor e aí já vai assustar, acabar com a paz. Então não é necessariamente esse sentido de cara feia, mas que eles não encontrem em nós um espírito abatido, um espírito beligerante, um espírito de desarmonia entre um e outro. A expressão seguir a paz, ela encontra eco em vários textos das Escrituras, de maneira que não é só o autor de Hebreus que está preocupado com a paz. O próprio Salvador Jesus já havia dado instruções firmes com respeito à paz, por exemplo, no Sermão do Monte, no versículo 9 do capítulo 5 de Mateus, o Salvador diz, bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus promovem a paz. Filhos de Deus têm como um distintivo serem pacificadores. E o autor de Hebreus está dizendo, então sigam a paz. Sigam a paz com todas as pessoas. Mas se nós formos aprofundar um olhar nas Escrituras, nós iríamos passar a noite inteira aqui vendo versículos que falam de paz, mas eu quero destacar pelo menos 3. Um dos quais nós já inclusive lemos aqui na nossa liturgia. Salmo 34, versículo 14 diz, aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te em alcançá-la. A paz deve ser um alvo da vida da igreja. A paz deve ser um alvo da vida do crente, mesmo no meio de batalhas, mesmo no meio de guerras, mesmo no meio de lutas, mesmo enfrentando tentações. Aí do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 19, diz, assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Perceba que aqui o apóstolo Paulo faz uma ligação direta entre a paz e a edificação. Uma igreja que vive em paz é uma igreja que se edifica. Você quer ver uma igreja se destruir? Acabe com a paz da igreja. Coloque os irmãos para se digladiarem um com o outro. Coloque os irmãos para falarem mal um do outro. Às vezes não precisa nem colocar, às vezes tem que tirar, né? Experimenta os irmãos iniciarem essa batalha um com o outro. Ah, porque sentou no meu banco, porque fez desse jeito, porque tocou o que eu não gosto, porque pregou um tempo que eu acho que não é devido. Começa a colocar isso no coração. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre dessas coisas. Perceba que o apóstolo Paulo faz uma ligação direta entre paz e edificação da igreja. Ainda o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 11, ele diz, aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. Irmãos, a paz é uma marca que precisa ser vista em nós. Os relacionamentos humanos melhoram quando se compreende a natureza da adversidade. Seguir a paz com todos é o que o Senhor nos chama a fazer. Como alguém que busca harmonia, como alguém que tem um espírito pacífico e como alguém que deseja a união e a comunhão com os seus irmãos. Quando a vida espiritual floresce, seja no ciclo familiar ou no ciclo da congregação, a paz é o vínculo que os mantém unidos. Acredito que você já visitou algumas casas durante a sua vida e é perceptível se naquela casa reina a paz ou não. Uma casa que vive em paz é uma casa harmônica, é uma casa inclusive onde não há medo, onde as pessoas se movem livremente, tranquilamente, onde as pessoas não têm temor no seu coração com respeito a um e ao outro. Porque a paz ali reina, mas a desarmonia atrofia a vida espiritual, atrofia a vida familiar. E a paz, inevitavelmente, precisa evitar que haja brigas. Os homens já nascem com uma tendência acentuada à discórdia. Se a gente colocar a gente no piloto automático, a gente acaba discutindo por muitas coisas. Você vê isso até no coração de crianças. Você coloca um brinquedo e 2 crianças, vai ter problema. E às vezes, se você colocar 2 brinquedos para 2 crianças, você vai ter o mesmo problema. Porque há uma tendência natural em alguém querer tudo para si mesmo e o outro não querer compartilhar daquilo que tem. Por isso, o Senhor nos coloca a paz como um exercício. A busca da paz, o empenho para a busca da paz é um exercício constante. Observe que, em primeiro lugar, o dever dos cristãos, ou melhor, é dever dos cristãos, mesmo quando estão sofrendo, buscarem a paz. Lembra o que eu falei? A paz não tem uma relação com o exterior, mas tem uma relação direta com o interior. Nós buscamos a paz quando entendemos que fomos pacificados com Cristo.
Quando nós estamos numa relação direta com Deus, pacificados e harmonizados com Cristo, nós não queremos briga com ninguém. O apóstolo Paulo aos Romanos 12, 18 diz: se possível, quanto depender de vós, tenham paz com todo mundo. A paz que se tem que buscar é a paz que provém da obediência à vontade de Deus, a que eleva o homem à sua realização mais alta e a que o capacita a viver com o seu próximo e estabelecer relações justas com ele. Quando nós estamos em paz, nós nem buscamos o nosso interesse próprio, muito pelo contrário, nós estamos dispostos a abrir mão. Lembra do salmista que nos diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem que vai morar na presença de Deus? Ele fala de alguns aspectos interiores, e nós vamos relembrá-los aqui. Ele fala aquele que é puro de coração, aquele que tem as mãos limpas, mas ele diz também aquele que jura com dolo próprio, com dano próprio, e mantém o seu juramento. Aquele que tem relações justas com o outro. Esse vive em paz. Por que nós vivemos em paz no sentido da justiça? Porque nós entendemos que nada do que possamos ganhar aqui é comparável àquilo que nós já ganhamos no céu com Cristo Jesus. De maneira que se os filhos de Deus se tornam impacientes nas aflições, eles acabam não dando de forma calma e pacífica a relação correta que precisam estabelecer com os homens, de uma maneira piedosa, fazendo com que a paz também produza a santidade. No pensamento e na linguagem hebraica, e é importante a gente entender que o autor ele está lidando muito com essa questão, ele fala sobre o sacerdócio de Cristo, sobre a vida de Cristo e a superioridade de Cristo. Inclusive, a carta leva o nome aos Hebreus. Então, ele está preocupado com o pensamento hebraico que aqueles homens, aquelas pessoas que estavam recebendo essa carta tinham. Então, no pensamento e na linguagem hebraica, a paz ela tem algo de positivo por excelência. A ideia é de que aquelas pessoas que vivem em paz têm na sua essência interior algo que lhes seja notório. Porque essas pessoas que vivem em paz, elas o faziam mesmo em meio a tribulações. Aqueles irmãos ali estavam vendo muitos outros irmãos sendo levados para o Coliseu de Roma, para as arenas, sendo mortos, e muitos morriam em paz. Então a paz aqui ela abrange duas questões muito importantes para os hebreus. Em primeiro lugar, tudo aquilo que tem a ver com o bem do homem. Ou seja, alguém que vive em paz, na visão dos hebreus, era alguém que estava preocupada com o bem-estar maior das pessoas. E isso era louvável. E é muito interessante que nós entendamos isso, porque quando as pessoas olham para a igreja e veem a paz reinando na igreja, elas vão entender: esse é um lugar em que as pessoas querem o meu bem. Esse é um lugar onde as pessoas buscam obedecer a Deus a tal ponto que promovam o bem nas suas atitudes. O autor, na verdade, ele cita aquilo que diz em Provérbios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Então, a paz, em um certo sentido, no pensamento hebraico, ela era fruto da obediência a Deus. Quando eles olhavam para os irmãos e falavam: olha, esse povo vive em paz, automaticamente eles entendiam: esse povo obedece a Deus. Esse povo, nesse lugar, é um lugar seguro para que nós estejamos. É o viver a Deus que faz com que... É o viver em obediência a Deus que faz com que nós vivamos em paz. Em segundo lugar, no pensamento hebraico, a paz significava ter relações justas entre os homens, como nós acabamos de dizer. Ela representava que aquelas pessoas estavam tão satisfeitas com Deus que não iriam, por exemplo, em um negócio, tentar retirar delas um lucro indevido. Olha que coisa interessante. A paz era entendida assim. Por exemplo, eu posso negociar com essas pessoas, porque eles nunca vão querer ganhar de mim aquilo que eles não devem ganhar. Por quê? Porque eles já ganharam tudo, eles estão satisfeitos em Cristo Jesus. De maneira que agora eles se relacionam justamente comigo. Eu posso me relacionar com eles no vínculo do amor, do perdão, do serviço, que nos une como homens.
A ideia do autor de Hebreus é que nós, como cristãos, busquemos viver unidos assim, promovendo a paz e vivendo em paz, numa unidade real que provém da nossa vida com Cristo. Por fim, nesse primeiro imperativo, embora os sofrimentos tenham um potencial de abater o espírito da paz e até mesmo implantar um sentimento de raiva, um sentimento beligerante, os filhos de Deus são chamados a perseguir a paz. E aqui é interessante, porque ele não fala assim, tenha paz. Ele diz, persiga a paz. O tempo todo, até que você possa alcançá-la. Essa paz está diretamente ligada à santidade de Deus. Não devemos, sob o pretexto de vivermos pacificados com os outros homens, né, deixar o caminho da santidade em nome da paz. Tanto que ele vai dizer que siga a paz e a santificação, porque as duas estão literalmente unidas. Com respeito à paz, irmãos, como nós temos lidado com essa perspectiva na nossa vida, no nosso coração? Estamos com o coração pacificado em Cristo? E estando com o coração pacificado em Cristo, temos buscado viver em paz com os nossos irmãos? Ou somos constantemente beligerantes? Somos daquele que brigamos por qualquer coisa. Eu contei pela manhã que eu gosto de assistir esses canais de natureza, Discovery Channel, History, já foram melhores. Agora tem umas propagandas que o povo coloca lá no meio que são até meio perigosas. Mas eu lembro-me, eu morro de medo de animais peçonhentos. Qualquer animal peçonhento, tem pavor, né? Mas eu gosto de ficar vendo os documentários sobre cobras. Olha as ideias, né? E eu lembro-me que em um desses documentários falava sobre a cobra-rei. A cobra-rei é a maior das cobras peçonhentas. É um monstro, irmãos, de 5 metros de tamanho, 4, 5 metros de tamanho e com veneno, né? Eles até falam que na escala de veneno ela não é a pior, tem 3 ou 4 acima dela. Para mim, a cobra mais perigosa é a que estiver na minha frente. Não importa qual é a escala de veneno dela, ela pica, ela pode matar, ela é perigosa, né? Mas o que me chamou a atenção dessa cobra real, é uma cobra muito grande, é que diz que quando ela se sente ameaçada, ela se levanta a cerca de 1,80 m e fica com o corpo assim. É minha altura essa cobra. Eu assisti aquele documentário assim, já se fez assim, olhando para o lado, como se uma cobra real fosse aparecer na sala da minha casa do nada. Ela saísse da Índia e viesse ali na sala da minha casa. Diz que aquela cobra ela fica em pé, olhando o seu oponente nos olhos. E aí, a quem estava fazendo a narração ali do episódio falou, mas fique tranquilo, ela só ataca se ela se sentir irritada. A hora que eu estava calmando, assim, ele falou, o grande problema é que todas as coisas irritam ela. Se alguém passar 10 metros de distância, ela se sente irritada e ela ataca. Às vezes o nosso coração é igual uma cobra real. A gente só ataca quando está irritado. O problema é que tudo nos irrita. Qualquer motivo para nós é motivo para abalar a paz. Mas o Senhor diz, persiga a paz com todos os homens. Uma paz que independe da circunstância. Uma paz que independe dos fatores externos, mas que advém de uma relação adequada entre nós e Deus. Então esse é o primeiro imperativo que serve como um distintivo do povo de Deus. O povo de Deus vive em paz e o autor bíblico quer isso daqueles irmãos. Viva em paz. O segundo imperativo, não menos importante, na verdade extremamente ligado a esse primeiro, é sejam santos. Vivam em santidade. Olha o que nos diz ainda no próprio versículo 14, a parte final, ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. O segundo imperativo que nós vemos é esse, persiga também a santidade. A ideia, a construção da frase aqui é como se o autor estivesse dizendo assim, persiga a paz com todos os homens e na mesma medida persiga uma vida de santidade. De maneira que a paz e a santidade são inseparáveis. Os dois são duas faces de uma mesma moeda. E nessa santidade a que se refere o texto,
não é um estado de perfeição, irmãos. Às vezes nós confundimos santidade na igreja de Cristo. Quando nós falamos para ser santos, nós queremos que os irmãos nunca mais pequem, que os irmãos nunca mais falhem. E não é isso que a Bíblia diz. Até porque o Senhor nos conhece bem. O Senhor sabe das nossas limitações. O salmista diz que Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. De maneira alguma, Deus pediria impecabilidade de nós, uma vez que nós somos tentáveis e nós somos caíveis por natureza. Então, a santidade que diz o texto não tem relação com perfeição, mas tem relação com separação. Tanto a palavra no hebraico do Antigo Testamento, kadosh, quanto a palavra no grego do Novo Testamento, hagios, tem o sentido de consagrado, separado para um objetivo. De maneira que o autor está dizendo, vocês foram salvos por Cristo Jesus e agora vocês foram separados do mundo com o objetivo de servir a Cristo Jesus. Então persigam, vivam de forma separada do mundo. A palavra original do grego ela tem o sentido do processo natural de santificação, onde nós pegamos a nossa vida e nós vamos conferindo com a palavra. Sabe aquele checklist? Né? Quem teve que viajar, quem vai viajar, às vezes faz um checklist para ver se não esqueceu nada em casa. Uma vez eu esqueci o checklist. Verdade, fui viajar, cheguei lá para ver se as coisas estavam lá. Cadê o checklist? Ficou na mesa de casa. Né? Falei, começou bem. Né? A ideia de santidade é uma ideia de que você pegue a sua vida e faça um checklist com a Escritura. Então, assim, como eu tenho respondido meus irmãos? Eu tenho respondido desse jeito, mas a Bíblia diz que eu tenho que responder desse jeito, desse jeito. Como eu tenho me relacionado com o meu cônjuge? Eu estou me relacionando desse jeito, mas a Bíblia diz que eu tinha que me relacionar desse jeito, desse jeito, desse jeito. Como eu me relaciono com o trabalho? Eu estou me relacionando dessa forma, mas a Bíblia diz que eu tenho que me relacionar dessa forma, dessa forma, dessa forma. Essa é uma vida de santidade. O apóstolo Paulo chega a dizer que é conferir coisas espirituais com espirituais. A vida de santidade é nós olharmos para as Escrituras e buscarmos tirar de nós tudo aquilo que esteja ligado ao velho homem, porque nós fomos separados. Colocando de outra forma, o crente deve refletir as virtudes de Deus. E ao fazer isso, ele se torna mais e mais parecido com Cristo Jesus, que opera em nós pelo poder do Espírito Santo e continua trabalhando em nós até o grande dia do encontro. Então a santificação é um processo pelo qual nós cada dia mais buscamos conhecer a Deus e servi-lo melhor. Veja que, com respeito à santificação, ainda há uma cláusula qualificadora. Ele diz, olha, segui a paz com todos e segui também a santificação, sem a qual, ou seja, sem a santificação, ninguém vai ver o Senhor. Então ele está dizendo que o fim de uma vida de santidade é ver a Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós perseguimos a santidade aqui como objetivo, o final disso é que nós veremos a Deus. O biblicista, ele é um específico na língua do grego, o nome dele é Westcott. Ele afirma que a santidade indicada aqui nesse texto, que uma boa tradução, uma boa aplicação para a santidade que o autor de Hebreus diz àqueles irmãos aqui nesse texto, é no sentido de preparação para a presença de Deus. Ou seja, quando ele fala, vivam em paz com todos, persiga a paz e a santificação, ele está dizendo, preparem-se diariamente para o encontro com o Senhor, porque no final de uma vida de santidade, nós veremos a Deus. A vida do cristão deve estar dominada e dirigida pela lembrança constante de que o propósito final, a linha de chegada da nossa carreira é o encontro com o Senhor na glória eterna. Então a visão futura do Senhor como nosso Salvador no céu está reservada como recompensa para uma vida de santidade. Assim como um corredor, eu tenho falado bastante de corrida, né? Não corro,
mas eu tenho falado bastante de corrida. Né? Tem alguns irmãos que poderiam dar exemplos muito mais firmes do que os meus com respeito à corrida. Mas o corredor, um dos seus objetivos é cruzar aquela linha de chegada. É ver aquela faixa na qual ele passa e rompe com seu peito aquela faixa e sente ali um vencedor. Na vida do cristão, a nossa linha de chegada, nós vemos Cristo estampado. E nós vamos ao seu encontro, porque o fim de uma vida de santidade é ver o Senhor. E essa declaração, irmãos, é uma declaração escatológica, é uma declaração profética que se relaciona com os tempos do fim, é uma declaração de esperança futura. Sigam a paz, sigam a santificação, porque vocês vão ver ao Senhor lá no final. Lembremos novamente que o Senhor Jesus já tinha falado dessa promessa também, lá no Sermão do Monte. Se no versículo 9, ele falou que aqueles que são pacificadores são reconhecidos como seus filhos, no versículo 8 ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que são santos, aqueles que buscam andar nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque eles verão a Deus. Irmãos, que recompensa maravilhosa. É saber que ao final de uma vida de devoção ao Senhor, nós teremos um encontro especial com o Senhor. Estar com Deus na eternidade é o alvo da nossa salvação. A santificação é um sinal visível, presente na vida daqueles que foram alcançados pela graça de Cristo e agora vivem aqui o adiantamento das coisas eternas. Esta é realmente uma declaração do porquê Deus deseja que nós compartilhemos da sua santidade. Então perceba, irmãos, que a santificação é uma maneira pela qual nós testemunhamos da salvação que nós recebemos. É o equivalente ao Senhor nos elevar ao seu próprio nível. Pastor, onde isso? De maneira alguma. Não, sim, isso. Quando o Senhor diz sejam santos, Ele colocou um padrão. Ele estabeleceu a forma como Ele quer que nós sejamos santos. E Ele diz o quê? Sejam santos porque a igreja é santa? É isso que está na sua Bíblia? Não. Seja santo que o seu pastor é santo, seu presbítero, seu professor de escola dominical, seu diácono é santo. Não, embora todos devam sê-lo. Mas Ele diz, seja santo porque eu sou santo. O padrão é o próprio Deus. Ele quer nos elevar à sua perfeição, à sua santidade. E é isso que vai acontecer conosco na glória. Não é Deus que vai vir aqui e vai descer ao nosso nível e vai deixar as coisas aqui. Somos nós que subiremos ao nível dele de santidade, a glória eterna. Como nós temos lidado com a santidade, irmãos? Temos buscado viver uma vida de separação do mundo? Temos cuidado do nosso palavreado, da nossa roupa, da nossa mente, do nosso coração? Temos buscado viver uma vida de santidade para o Senhor, separando-nos do mundo presente? A santidade tem sido um distintivo em nós. Hoje, na hora do almoço, eu conversava com o César. Ele disse que foi numa palestra, num lugar aí, onde o palestrante era dito cristão. E a cada 2 ou 3 exemplos bíblicos que ele citava, ele colocava 1 ou 2 palavrões no meio. E foi 1h30 desse jeito, né? E você fica naquela, pode de uma fonte jorrar 2 tipos de água? Hoje, cada dia mais, irmãos, santidade tem se afastado da vida da igreja. Às vezes nós vemos movimentos e mais movimentos na tentativa de encher a igreja, e eu quero que a igreja fique cheia mesmo, louvado seja o nome do Senhor, mas a que custo? Tem sido um distintivo na nossa vida? O Senhor chama a sua igreja como um todo, e a cada um de nós a sermos santos. Seguir a paz com todos e a santificação, sabendo que a santificação tem um prêmio. No final de uma vida de santificação, nós veremos a Deus. Mas há mais 2 imperativos que o autor põe aqui. E esses imperativos são no sentido de alerta. Então ele diz, olha, ande em paz, viva em santidade, mas tome cuidado, porque há perigos que podem nos afastar de uma vida de paz e de santidade. E o terceiro imperativo é não se desvie. Olha o que nos diz o versículo 15. Atentando diligentemente
porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, depois de dois imperativos positivos, agora o autor mostra um imperativo em forma de alerta, uma placa. Fica atento. Hoje eu sou muito mais atento às placas de estrada, mas eu lembro-me que quando era seminarista, ainda jovem, eu estudava no seminário em Londrina e ia com a Patrícia cuidar de uma congregação em Faxinal, perto de Mauá da Serra. E o caminho era pela estrada de Itamarana, não era uma estrada tão conhecida, é uma estrada lindíssima. Quem já passou lá, tem curvas, uma paisagem lindíssima. O problema é que tem muitas curvas, né? E eu lembro-me que foi a primeira vez na minha vida que eu passei numa estrada tão sinuosa assim, e que havia uma placa assim, curva perigosa a tantos metros. E daí a pouco vieram outras placas que eu achei até estranho, vinha assim, 5, 4, 3, 2, e do nada apareceu a curva na minha frente. E eu não atentei às placas que estavam avisando. A curva está chegando. E foi pela graça de Deus que o carrinho fez aquela curva. Né? Ali foi que o Senhor falou, não é agora. Vamos junto aí. Né? As placas são sinais de alerta. Aqui o autor levanta um sinal de alerta. Ele falou, olha, persiga a paz, persiga a santidade, mas tome cuidado. Ele nos chama a atenção de forma veemente. Ele diz, preste atenção. Essa é uma das exortações principais de toda a carta aos Hebreus. Lembremos que os irmãos de Hebreus estavam enfrentando a luta de se afastarem de Cristo. Muitos eram tentados e se afastavam de Cristo. E o que o autor está dizendo aqui? Então vocês fiquem atentos. Tomem cuidado, andem diligentemente. Essa advertência é séria e é uma advertência contra a apostasia. Não se desvie. E às vezes, irmãos, nós precisamos entender que o desviar final, sabe quando a pessoa sai da igreja de vez? Ele só sai da igreja de vez porque ele foi abandonando ela aos poucos. Não se engane. Ninguém que está firme com Cristo, uma vida inteira com Cristo, acorda de manhã e fala, não, chega, deu para mim. Ele vai se afastando para e passo. A natureza da apostasia vem de privar-se da graça de Deus, de se tornar um falido espiritualmente, por falta de um bom fundamento, por falta de cuidado, por negligência para com tudo aquilo que o Senhor nos tem dado aqui, levando-nos ao risco de ficarmos aquém da verdadeira graça para a alma. E olha o que o autor diz. Atentando diligentemente, ficando o tempo todo alerta, para que no meio da igreja, é importante lembrar que ele está falando com a igreja, tá? Ele está falando, carta aos Hebreus é carta aos irmãos hebreus que se reúnem como igreja, aqueles que se converteram a Cristo Jesus. Atentando diligente, porque ninguém no meio de vocês seja faltoso, e separe-se de per si da graça de Deus. O autor emprega o termo aqui para faltoso como um termo no presente. A ideia dele é que ninguém continue vivendo em falta com Deus o tempo todo. Então ele está ali na igreja, você está vendo que ele está caminhando por caminhos tortos, você está vendo que a vida dele está distante do Senhor. Atenta para esse irmão, porque o problema dele não é no passado, o problema dele é no presente. Ele está vivendo em falta com Deus. A ideia aqui é de alguém que não queira se aprumar na vida cristã. A igreja precisa estar atenta para chamar esse irmão ao compromisso de estar ligado a Cristo. E aqui, mais uma vez, nós vemos a responsabilidade de todos. Né? Lembra lá os versículos 12 e 13, que fala, olha, você vai levantar as suas mãos, vai fortalecer as suas mãos, os seus joelhos, vai fazer caminho reto para os seus pés, para que se tiver alguém do seu lado que está falhando, ele não caia, mas que ele levante e continue. Mais uma vez aqui ele diz para a igreja, nós precisamos atentar diligentemente, para ver se no nosso meio não tem membros que estão faltando. Faltando com o quê? Com o compromisso de experimentar da graça de Cristo Jesus. Irmãos, muitos fracassos na vida cristã se devem à falta de nos apropriarmos dos benefícios de Deus que Ele ofereceu para nós. Eu falo isso sem medo de errar. Nenhum crente
se afasta da igreja sem primeiro já ter se afastado da leitura bíblica. Nenhum crente se afasta da igreja sem ter se afastado da vida de oração. Nenhum crente se afasta da igreja sem ter se afastado primeiro da meditação nas Escrituras. Sabe aquela leitura onde você estuda e lê a palavra de Deus para entender mais? Nenhum crente se afasta da igreja sem primeiro ter se afastado da comunhão com os irmãos. Se afasta dos cultos, da vida comunitária, das festas da igreja. Nenhum crente se afasta da igreja sem primeiro ter se afastado da sua pública profissão de fé, daquilo que ele crê. De maneira que o apóstolo, ou melhor, o autor, ele está nos dizendo, fica atento aos sinais. Olha o que está acontecendo. Você está percebendo que alguém está andando em falta no meio de você, você tem que chamar a atenção dele, antes que chegue o estágio final. E daí nasça a raiz de amargura no coração. Se você tem percebido que essa pessoa tem se afastado, é porque o coração dela já está amargurado. E olha o que o autor diz, não brote, não haja no meio de vocês nenhuma raiz de amargura que vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Às vezes, se nós não cuidarmos daquele que está faltoso, ele vai contaminar os outros. Aí você começa a ver muita gente faltosa. E quando eu falo faltoso, não é só a presença do culto, embora isso tenha muito a ver. O culto não é uma opção de conduta do crente, o culto é uma convocação divina. Ele nos chama a prestar culto. Foi feito um dia específico. O Senhor fez o mundo em 6 dias, ao 7º ele descansou para contemplar suas obras, para que o nome dele fosse louvado. O culto tem um sentido, inclusive, escatológico. Pessoas que não conseguem descansar no Senhor no dia do Senhor é porque não encontram descanso em Deus em dia nenhum. É porque não tem expectativa de um encontro final com Deus, de um descanso final na glória eterna. Essa expressão, raiz de amargura, que brota no coração, levando a pessoa a ser faltosa, ela é derivada daquilo que aconteceu nos tempos de Moisés e que está narrado em Deuteronômio 29, versos 17 e 18, onde já havia um alerta ali, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir a deuses destas nações. Para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. A ideia de raiz de amargura é tudo aquilo e qualquer coisa que amargure o nosso coração e que nos leve a afastar de Cristo. O brotar da raiz, irmãos, descreve o desenvolvimento e a multiplicação da amargura no coração do crente. E o escritor aqui afirma que a amargura tem um poder de contaminar outras pessoas. Isso é um perigo no meio da igreja. É como se ele estivesse dizendo, olha, há uma doença perigosa que pode contaminar vocês. A gente acabou de sair do Covid aí, né? Muita gente morria de medo do Covid. E o Covid foi difícil. Período. Não sei se um dia nós, aqui que estamos, viveremos algo parecido. Eu, de verdade, nunca imaginava passar por um momento como esse. Nunca imaginei ficarmos presos nas nossas casas por quase 2 anos. Fazer fila de... Isso é coisa de filme de ficção. E nós vivemos isso. Já parou para pensar que nós vivemos isso? Não poder cumprimentar, não poder o neto ir na casa do vô, da avó, o pai visitar o filho visitar o pai. Nós vivemos dias terríveis. Mas havia sido avisado antes, não havia? Não faz o carnaval aí no Brasil não, porque está vindo uma doença terrível aí. Essa doença está lá, começou na China. Eu lembro quando chegou o primeiro caso em Maringá, eu falei, gente, Maringá, vai chegar nunca. Um dia nós estávamos ouvindo que estava na China, outro dia estava na porta da nossa casa. O autor está fazendo um alerta desse tipo. Olha, existe algo muito pernicioso, uma doença grave, que pode matar muitos espiritualmente. É a amargura. Então fiquem atentos. Se vocês virem irmãos amargurados, que têm se afastado da graça de Deus, da comunhão divina, fiquem atentos. Sabe por quê? Porque a amargura é uma influência de Satanás. É uma ferramenta do diabo para corromper a igreja de Cristo.
A amargura do coração é uma forte barreira para uma vida de santidade e uma grande arma de Satanás contra a paz. O amargurado se afasta de Deus e, por se afastar de Deus, se torna beligerante, alguém que não é da paz. Alguém que arruma problema com todo mundo. Alguém que olha para a igreja com um olhar muito ruim. Ah, mas a igreja é cheia de pecadores. Isso aí ele acertou. Mas é o lugar onde esses pecadores buscam a graça de Cristo e buscam abandonar os seus pecados. Onde a raiz de amargura, a paz não consegue reinar e nem a santidade consegue se estabelecer. Por isso, o grande alerta que o autor faz é que a amargura tem um potencial perigoso de afastar alguém da presença do Senhor. E perceba que isso aqui é um alerta. Fiquem atentos, que não tenha no meio de vocês alguém tão faltoso e amargurado que contamine outros e que faça com que as pessoas se afastem do Senhor. Como nós temos lidado com isso, irmãos? Como nós temos lidado com o faltoso? Qual tem sido a nossa preocupação em fazer bom uso dos meios de graça que nós temos aqui? O Senhor tem se manifestado no nosso meio. Como nós temos cuidado do nosso coração com respeito à amargura? Nós precisamos pensar nisso. E por fim, o autor, ele nos faz um último imperativo, ele nos apresenta um último imperativo, que é o de nós considerarmos a Deus. Então veja bem, sigam a paz, sigam a santificação, não se desviem, tomem cuidado com a amargura e considerem as coisas de Deus como importantes. Olha o que diz os versos 16 e 17. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis bem que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Assim como o autor nos exorta à santificação, agora também ele faz menção a um exemplo muito particular, com o fim de convocar-nos a retroceder de qualquer tipo de contaminação pecaminosa que se oponha à santidade. Assim, há exortação para que não haja ninguém que seja impuro ou profano no meio da igreja. Ele vai citar o Esaú. Mas ele usa dois termos aqui muito interessantes. Ele usa o termo impuro e profano. No original, esses termos eles são muito mais apavorantes do que a sua tradução literal propõe a nós. A palavra impuro, ela vem da palavra grega pornos, de onde deriva a palavra pornografia. A ideia de impuro é de alguém que está preocupado em promover para si prazeres momentâneos em detrimento ao prazer eterno de estar com o Senhor. Isso não pode haver no meio de vocês. E a palavra profano é a palavra bébelos, que tem o sentido de alguém que mantém um estilo de vida que não se preocupa com Deus. Não, Deus tanto faz. E olha o que ele diz, não haja no meio de vocês pessoas que estejam dispostas a dar prazer a si mesmas em detrimento de Deus e pessoas que não considerem a Deus. E aqui ele não está falando de inimigos da cruz necessariamente, pessoas que se opunham a Deus, mas ele está falando de alguém que não tem o devido interesse nas coisas do Senhor. Ele está até no meio da igreja, mas ele não tem o interesse próprio nas coisas do Senhor. E como exemplo, o autor evoca o caso de Esaú. E o caso de Esaú era algo muito notório para a vida daqueles hebreus. Era uma história que todos eles conheciam. Tanto que ele nem explica, ele fala, não haja no meio de vocês nenhum impuro, nenhum profano como Esaú. Que por um repasto, o quê? Uma sopa de lentilhas, vendeu o direito à primogenitura. E nós conhecemos a história. Esaú, irmão de Jacó, filhos de Isaac, netos de Abraão. Eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu garrado no seu pé. E Deus tinha uma promessa para a vida de Jacó. Mas essa promessa se cumpriu pela negligência de Esaú. Porque num dado dia,
Esaú saiu para a caça e quando voltou cansado para casa, o irmão dele falou, eu quero comprar a primogenitura. Ou melhor, antes da caça, o irmão dele falou, quero comprar uma primogenitura sua. E ele falou, olha, o que me adianta a primogenitura? Estou com fome, estou cansado, eu vendo para você. Vendeu lá por um prato de lentilhas. Ou seja, o que me adianta coisas eternas? Bênção de Deus lá na frente, se eu for morrer aqui? Eu quero é coisas para agora. Lá na frente a gente vê. E ele vendeu o seu direito à primogenitura. Perceba que Esaú foi educado num lar temente a Deus. O lar de Isaac e de Rebeca. Mas ele deliberadamente escolheu viver uma vida que entristecia a Deus e aos seus pais. Por exemplo, em Gênesis 26, 35, diz que ele se casou com 2 mulheres cananeias, que eram fonte de sofrimento para os seus pais. Ou seja, ele não estava nem aí com ninguém. Ele estava seguindo os seus próprios caminhos. Ele, por sua própria escolha, se tornou um profano, um amante das coisas terrenas, um amante dos prazeres terrenos, de modo que perdeu as 2 coisas mais importantes que ele poderia ter naquele momento, que era o direito à sua primogenitura e a sensibilidade espiritual. E esta última condição, particularmente, é apresentada como uma antítese do padrão apresentado por Deus. Esaú trocou a santidade eterna pelos prazeres terrenos imediatos. E quando ele diz, não haja no meio de vocês ninguém como Esaú, ele está dizendo que é possível que no meio da igreja tenha gente assim. Ah, pastor, culto tem todo domingo, você só não sabe se você está vivo todo domingo. Ah, pastor, deixa para correr atrás de Deus lá para frente. Tem tanta coisa para fazer. Ah, pastor, esse é o único tempo que eu tenho para desfrutar dessas coisas. E assim nós vamos deixando as coisas de Deus de lado. Nós vamos fazendo igual Esaú. Porque Esaú falou, de que me adianta a primogenitura? De que me adianta uma bênção de Deus lá para o futuro se eu estou com fome agora? Se eu preciso me satisfazer agora? Se eu quero sentir esse prazer agora? O cristão tem que estar alerta contra toda queda na moralidade e recaída para um tipo de vida ímpia. O texto nos afirma que esses termos, impuro e profano, eles têm um sentido muito claro de alguém que tem abandonado a Deus mesmo estando no meio da igreja. E nós devemos tomar cuidado para não sermos arrastados por uma estrutura mental, uma estrutura emotiva que é dirigida pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelas suas vontades, que nos afastem de Deus, das verdades eternas de Deus. Ainda com respeito a Esaú, o autor fala para ele, vocês lembram o que aconteceu com Esaú, que ele trocou a primogenitura por um repasso, mas fiquem atentos. Lá no versículo 17, ele diz, porque vocês sabem muito bem que posteriormente, querendo herdar a bênção que ele tinha abandonado, ele foi rejeitado. Porque ele não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. A expressão lugar de arrependimento aqui pode ser entendida com ele arrependeu-se tarde demais. Ele arrependeu-se fora do tempo. Não tinha mais como mudar a situação na qual ele se metera. O seu pai já havia dado a primogenitura para o seu irmão e agora não tinha mais nada para dar para ele. Algo muito interessante ainda é destacar que aqui no texto, quando diz ele não achou lugar de arrependimento, a palavra original para arrependimento é metanoia. É mudança de mente, é aquilo que o Senhor faz conosco quando nós nos convertemos. Ele muda a nossa mente, Ele muda o nosso coração. Mas diz que Esaú não chegou ao nível de mudança de mente, não chegou ao nível de mudança de coração. O que aconteceu com Esaú não é que ele se arrependeu de ter pecado, é que ele ficou triste com o resultado do pecado dele. Ele falou, opa, mas agora não tem bênção para mim? E aí? Que situação difícil. Ah, mas eu fiquei triste demais com isso. Irmãos, o problema de Esaú foi com as consequências do pecado e não com a prática, e a gente precisa estar atento, para que não haja no nosso meio assim. Há vários casos de pecados, que nós tomamos a decisão em 1 segundo, mas os resultados são irreversíveis. Alguém que resolve dirigir embriagado e mata outra pessoa no trânsito,
Você pode se arrepender, mas a outra pessoa não vai viver de novo. Ela morreu. Alguém que tenha relações extraconjugais e pega alguma doença e passa para a família. Você pode se arrepender, mas você já infectou seu cônjuge com uma doença que ele não tinha nem como se defender. Alguém que, fora do casamento, desfruta da sexualidade e aparece uma gravidez indesejada. Lembrando, irmãos, que nesse mundo mal que apregou o aborto torna a grávida em assassina, mas não desengravida. Ele não desengravida ninguém. A única coisa que o aborto torna é a mãe ser assassina do seu próprio filho, antes que ele nasça. Ele não resolve o problema, ele aumenta o problema. Isso é irreversível. Alguém que na busca do prazer, em um dia escolhe usar drogas e depois não consegue se desvencilhar desse vício. Passa uma vida inteira lutando. Que toma decisão ou que diz uma palavra no calor das emoções e depois não consegue mais se livrar dela. Tem um ditado que talvez você conheça. Diz que nós somos donos das palavras que estão dentro da nossa boca e nos tornamos escravos das palavras que saem dela. Você já ofendeu alguém, você não tem mais como desofender. Já falou uma palavra maldita em todos os sentidos, né? Tanto de dita fora do tempo, como uma palavra que lhe trouxe maldição. Não tem como voltar para trás. A escolha foi feita, a decisão foi tomada e o resultado vai subsistir. Deus pode e quer nos perdoar dos nossos pecados, mas isso não significa que Deus vai voltar o relógio do tempo, que Deus vai suprimir as nossas escolhas lá atrás, e nem que Ele vai eliminar as consequências. Toma cuidado, que não haja no meio de vocês ninguém como Esaú. Alguns anos atrás, esteve aqui conosco o pastor Alexandre, e ele deu um testemunho muito bonito aqui no púlpito. Ele era um criminoso, alguém de alta periculosidade, que se converteu a Cristo. E depois de convertido a Cristo, de bom coração, ele foi e se entregou para a justiça. Foi até o fórum, chegou lá, diante do promotor de justiça, os policiais falaram, olha, eu me converti, eu vim aqui me entregar, porque eu entendo que a minha vida com Cristo agora é uma vida diferente. Maravilhoso, né? Dali ele foi conduzido para 14 anos de cadeia. Jesus o perdoou? Claro. Ali nós estávamos falando com um homem perdoado, mas um homem que agora ia ter que lidar com consequências duras, de decisões terríveis, que tomou por um espaço de tempo. Às vezes a gente não pensa nisso. Mas o autor está dizendo, fica atento. Toma cuidado. Não haja no meio de vocês alguém como Esaú. Inicialmente, Esaú considerou a venda da sua primogenitura como algo desimportante. Mas no fim, quando ele percebeu que ele havia perdido um tesouro, que era a bênção do seu pai, ele se entristeceu demais. Da mesma forma, aqueles que se deixam cativar pelas seduções desse mundo e que se alienam de Deus e desdenham da salvação e são seduzidos nos seus corações a andarem de acordo com o curso desse mundo e alimentam suas vidas dos prazeres terrenos, não acreditando na verdade, na palavra e nas promessas de Deus. Um dia, infelizmente, se encontrarão com o fruto da sua negligência, que é uma vida de afastamento de Deus. Se como Esaú, irmãos, nós seguimos o caminho do mundo, nosso bem último serão as coisas do mundo. Se escolhemos os prazeres temporais, preferindo-os às alegrias da eternidade, nós não vamos poder culpar Deus pelo resultado final. Tem gente que faz assim, pastor, olha o que Deus fez comigo. Eu pergunto, o que Deus fez com você? Conta para mim. Você estava lá na sua casa de boa, lendo a Bíblia, de joelho dobrado em oração, Deus catou você pelo colarinho e levou a pecar. Deus fez isso? De maneira alguma. A Bíblia diz que Deus não cede à tentação. Deus não é tentável. Dele não vem mal nenhum.
Quem cede às tentações? Nós. Por que cedemos? Porque as tentações são fortes demais? Nem sempre. Cedemos porque o nosso coração é desejoso dos prazeres mundanos e terrenos. Não podemos culpar a Deus, caso Ele não desfaça o resultado das nossas escolhas. Ele nos perdoa. Mas nós não podemos querer que, com perdão, Ele... Ó Deus, zera o relógio do tempo aí. Faz o seguinte, vamos voltar e apagar aquele dia lá atrás? Apagou. Não. Às vezes nós temos que lidar com consequências durante toda uma vida. E a gente precisa pensar nisso. A Bíblia nos alerta a isso. Há certas coisas nas quais os homens não podem mudar de mente. O seu desejo de mudança, às vezes, vem tarde demais, de forma que a sua escolha, infelizmente, prevalece. O Senhor está nos exortando aqui. Lembra do que nos diz o profeta Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. É um alerta. Mas não podemos viver como se nós não tivéssemos esse alerta. Como você tem tido consideração para com a vida de santidade, para com as coisas do Senhor? Como tem sido a sua tábua de escolhas aí? Quanto você tem valorizado a salvação e as bênçãos que Deus tem te dado aqui? Ou você tem trocado diariamente pelas coisas terrenas? Só hoje. Dá nada não. Às vezes tem crente que faz isso. Não dá nada não. Esaú pensou nisso. E deu. Como diz a moçada, deu ruim. E muito ruim. Se vivemos uma vida distante do Senhor, não podemos reclamar e nem nos espantar se o resultado final dessa vida for estar distante do Senhor. Meus irmãos, a vida cristã nos impõe alguns imperativos, alguns distintivos na nossa vida, que precisam ser observados com todo cuidado, que deles demanda a nossa própria caminhada cristã. Para a gente terminar, eu quero só chamar a sua atenção aí para algumas aplicações práticas, rapidinhos. Até minha filha ri. Né? Esses dias eu estava falando com ela no almoço, falou, pai, depois que o senhor está terminando o sermão de 4 pontos, eu falo assim, olha, quero fazer 5 aplicações práticas. Mas é rápido mesmo. Primeiro, viva uma vida em paz, irmão. Não seja beligerante. Fuja de qualquer tipo de briga, de batalha desnecessária. Ame os seus irmãos, ame os seus inimigos. Siga o modelo de Cristo, que era um pacificador, mas não permita que a paz arranhe a santidade. Não é paz a qualquer custo, é paz por causa de Cristo. Vive em paz. Se você anda muito briguento, sonde seu coração. Vai para a cruz. Segundo, seja santo, irmão. Viva como alguém que foi separado por Deus para a salvação. Não viva mais como um mundano. Paulo diz, como nós viveremos por pecado se a gente já morreu para ele? Você foi salvo por Cristo. Pastor, mas o meu passado é terrível. Mas a graça de Cristo é superabundante e apaga todo o nosso passado enquanto culpa. Viva como um crente. Terceiro, não se esqueça de que quem é salvo vive como? Isso, vamos repetir. Quem é salvo vive como? Então, se a pessoa está vivendo como um ímpio, lembra, nós não conseguimos ver o coração. Não dá para ver. Só Jesus conhece o coração. Mas lembra que, embora a gente não seja bom de botânica, ou nem todos nós sejamos, tem uns agrônomos aí, né, que conhecem mais do que a gente, né? Embora nem todos sejamos bons em botânica, qualquer pessoa que chega no pé e colhe maçãs, sabe que ele está diante do quê? De uma macieira. Pelo fruto se conhece a árvore. Então, quem é salvo, vive como salvo. Se o fruto que você tem produzido não é de salvação, você precisa pensar. Toma cuidado com o testemunho cristão. 4, não dê lugar para amargura, irmão. Se livre de um coração amargo. Lembre que a amargura é uma ferramenta de Satanás, na tentativa de atrapalhar e até desviar os filhos de Deus do caminho correto. Então, viva amargurado, não. Está com problema com o irmão? Leia Mateus 18. Vai lá, se acerta com o irmão. Precisa de ajuda? Tem a mim, tem outros irmãos aqui que podem te ajudar.
se acerta na cruz de Cristo. Não deixe a amargura crescer. E por último, não desconsidere a salvação e a graça de Deus. Lembre-se de que o viver do cristão é uma caminhada repleta de escolhas pela santidade diariamente. Todos os dias nós vamos ter que escolher servir a Deus e andar com Deus. Não troque o eterno pelo temporário. E que Deus nos ajude. Que Deus derrame graça sobre nós, para que nós nos mantenhamos firmes na sua palavra. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Amado Deus, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela tua palavra. Te louvamos por podermos prestar esse culto ao Senhor e principalmente por saber que o Senhor nos recebe, apesar de nós. E pedimos que o Senhor nos ajude. Nos ajude a nos livrarmos de nós mesmos. Nos ajude, Deus, a não vivermos uma vida de pecado. Nos ajude, Senhor, a termos uma consideração para com a eternidade do Senhor. Sabendo que é do Senhor que vem a nossa salvação e é do Senhor que nós recebemos o nosso maior tesouro. Guarda a nossa vida, o nosso coração e a nossa igreja, poderosamente em Cristo Jesus, hoje e todos os dias. Amém. Amém. Glória a Deus. O César está por aí, não? Acho que o César teve que sair, né? Então nós vamos mandar, inclusive vamos orar pelo César, irmãos. Ele precisou sair, acabou de me mandar um recado aqui. Hoje já na hora do almoço ele estava com uma dor abdominal bastante forte. Ele até foi ao médico, ou foi procurar, foi tomar remédio, e ele iria dar um aviso para a gente sobre missões. Aviso esse que eu vou colocar no grupo da igreja. Então você fique atento, um aviso sobre o curso Perspectivas. Eu vou colocar ali no grupo para que você possa acompanhar esse curso. E ore pelo César, tá bom? Ore pelo César, ore pelos pedidos de oração que temos colocado ali no grupo. Em especial também, irmãos, ore pela família de um irmão chamado Sandro Capuolo. Ele está vindo de São Paulo para cá, ele com a sua família. Nós temos já monitorado toda a caminhada dele. A gente tem recebido bastante gente de São Paulo, né? Alguns pastores amigos falaram, vai lá na igreja lá, né? Não sei se é para provar o coração deles ou para que eles fiquem firmes conosco. Então, ore por esse irmão, ele está em viagem, ele está vindo aqui à procura de emprego e depois vai vir para cá com toda a sua família, tá bom? O aviso do César eu coloco no grupo. Vamos ficar em pé, irmãos? Que Deus abençoe a nossa semana com graça e com alegria. Vamos orar. Mais uma vez te louvamos pela noite, pelo culto, Senhor. Pedimos que a tua palavra encontre lugar de morada na nossa vida e que durante a semana, Senhor, nós temos oportunidade de fazer escolhas santas no Senhor. Que vivamos em paz, em santidade, cuidemos e livremos o coração de toda e qualquer raiz de amargura e que nós tenhamos a máxima consideração para com a salvação que recebemos de graça, o nosso maior tesouro. Cuida da vida da sua igreja hoje e todos os dias, até o dia do grande encontro, onde nós estaremos contigo, onde veremos ao Senhor como uma promessa cumprida da